Começando agora mais um Isso. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver a terceira parte dessa série maravilhosa IFA 2020, o maior congresso de franchising do planeta. Vamos ver a última parte dessa série? Vamos com a gente! Começamos logo com a entrega do prêmio Empreendedor do Ano lá no IFA 2020 e os grandes vencedores foram Chuck Runyon e Dave Mortensen. Os dois são cofundadores do grupo Self-Esteem Brands. O nome do grupo muito sugestivo, né? Autoestima, que engloba várias marcas voltadas para o fitness e o bem-estar. Temos aqui uma entrevista exclusiva com os sócios da Self-Esteem, Chuck and Dave. Vamos ver? I am here with Chuck and Dave, the big champions of the night. Yes, I'd like to know in your trajectory as an entrepreneur, the moment of the big insight. Well, of course, we started Anytime Fitness. That was our big co-creation. But really, secondly, it's been about our culture, our core values of people, purpose, profits, play. And Dave and I realized as leaders that we were no longer in the fitness business, we were in the people business. And so we build the people and they build the business. It might look like you're in a product or service business. If you're a leader, you're really in the people business. Okay. In the moment of the big mistake. How much time do you have? Yeah. The biggest. You know what? I would tell you our biggest mistake. I just spoke on this at the boot camp this week. And really, it was focusing on building a product versus a brand. And we were really happy. We had a great model early on, but we could have focused more on what the behaviors we were looking for out of our brand to our consumer. That's really driving that vision, mission, and values. Okay. And for us in self-esteem brands, it's all about improving the self-esteem of the world. That is our driver every day forward. And the big challenge now for you two. Him. Partners. Exactly. Yes. I'd love to know 2 tips of which one for somebody that wants to start as an entrepreneur. Number one is never stop learning. I mean, just because you're done with maybe your formal education, Dave and I have been on a lifelong journey of learning more about finance and technology and just running the business. And then number 2 is be very coachable. I mean, partnerships, and we've seen this, right? I mean, 1 + 1 can equal 3 when partnerships are good. And I've got to be vulnerable and coachable and vice versa. And you, 2 tips. I love the word vulnerability and I love the word love. And it's something that more people need to bring into their businesses. You need to be vulnerable. You need to show love at work just like you do at home. And that's what business is about. I need to say one thing. Yes. You are the show. Thank you. Vamos falar agora sobre a palestra mais esperada do evento do keynote speaker Simon Sinek. O Simon nasceu em Wimbledon, na Inglaterra. Começou sua trajetória profissional em 2 grandes empresas de comunicação, a Euro RSCG e o grupo Ogilvy. Mais à frente, criou sua empresa de consultoria Sinek Partners. Escreveu 5 livros. Começou com Start with Why, um trabalho notável que eu vou comentar daqui a pouco para você. Vale ler, hein? O segundo livro foi Leaders Eat Last. Líderes comem por último. Best-seller por vários meses no Wall Street Journal e no New York Times. Uma dica muito interessante para você é uma palestra do Simon no TED, chamada Golden Circle. Tem a ver com o porquê daquele livro que eu comentei no início. E nós vamos dar uma palhinha aqui dessa palestra que você vai gostar muito. E tem mais, legendada em português. Roda aí. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? As it turns out,
There's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. Muito interessante, não é mesmo? Agora, o trabalho mais recente do Simon foi The Infinite Game, o jogo infinito, que foi exatamente o tema da palestra que nós assistimos lá. Este slide dá uma boa resumida na palestra do Simon. Liderança com uma visão humana, pelo bem do jogo da vida. No jogo da vida não tem linha de chegada. Você pode estar na frente ou pode estar atrás, mas é somente um momento. De repente, tudo muda. O seu maior concorrente é você mesmo. Na palestra Golden Circle, pode-se ver muito bem isso. Não fique olhando só para o concorrente. Olhe para dentro e veja como ser melhor a cada dia. Como ser melhor que você mesmo ontem. O sucesso virá quando você conseguir impactar positivamente a vida das pessoas. Quanto mais pessoas, mais sucesso. Coragem para liderar. Liderar é formar equipes e fazer com que cada um de seu time queira também impactar positivamente a vida das pessoas. Encontre a causa e o time vem junto com você. A vida é um jogo para jogar e não para vencer. Jogue bem o jogo e vencer será a consequência. Vamos agora a duas entrevistas curtinhas que eu fiz lá no IFA 2020. A primeira delas é com David Barr, que até este evento era o chairman, ou seja, era o principal cabeça lá da IFA, da International Franchise Association, e passou as funções para Catherine Monson. Vocês vão conhecer a Catherine nessa entrevista. Vamos lá, vamos rodar. Hi David, very nice to see you again Good here. to see you again, thank you. David, I have a challenge for you. Could you describe in 1 minute what happened in this great event? Yeah, this is our 60th
anniversary or annual convention of International Franchise Association. Really was a great event. We had over 3,800 people here, all for the purposes of learning, education, for networking, expanding their contacts, and to have some fun, and to celebrate this great industry of franchising and the franchise business model. So it was a lot of fun for me, and hopefully educational for almost everyone. Okay, now you have an opportunity to invite the people that see a show to be here and join IFA 2021. Yeah, 2021 is going to be in Las Vegas in February. Catherine Monson will be the chairwoman. She will, I think, bring a whole nother level of energy, and I'm sure we'll have great speakers. This year we had Simon Sinek, Kevin Hochman, president of KFC, as well as Trent Shelton. So two of the world's largest followers on internet speak, Simon Sinek and Trent Shelton. I'm sure we'll do it next year. You should look at your calendar and be sure to be there. Thank you very much, and congratulations for your work here. Thank you for being here. Thank you. Thank you. Catherine, very nice to meet you, and congratulations for your new position as a chairwoman of the IFA. Thank you very much. You have a big challenge now. Tell me about the challenge to prepare the next IFA convention 2021. We have our convention planning kickoff meeting in 6 weeks. We're going to have a team of 40 members of the IFA, International Franchise Association, working on it, and we are planning big, exciting things. Not that I'm competitive, but it's going to be even better than this fantastic convention was. So I'm inviting every single member of the Brazilian franchise community to come to Las Vegas in February of next year, 2021. Let's have the Brazilians own the house. That would be fantastic. I look forward to seeing you in Las Vegas next year. Okay, thank you very much. You are a show. Okay, thank you very much. E agora, para finalizar, nós vamos mostrar algumas palavras do André Fidhai, que é o presidente da Associação Brasileira de Franchise e esteve lá em Orlando conosco liderando esse grupo dos 60 que estiveram lá participando. Vamos ver o André? Muito bem, André. Conta para mim, como é que você resumiria nesse grande evento da IFA? Olha, primeiro a ABF tradicionalmente traz um grupo para participar da IFA, porque o nosso objetivo é sempre beber um pouquinho da fonte americana, do que está acontecendo no franchising americano, que na verdade é a meca do franchising mundial, para a gente poder aplicar isso nas nossas redes de franquia lá no Brasil. Então, tradicionalmente a gente vem com um grupo, mas esse ano a gente trouxe 60 pessoas, que realmente foi um recorde, todos muito felizes. Eu acho que a gente tem... E engajados, né? Muito engajados, a gente tem franqueadores, a gente tem franqueados, a gente tem consultores, advogados, jornalistas, quer dizer, um público eclético que volta naquele conceito que eu sempre brinco, que é o competition. A gente está aqui competindo e colaborando ao mesmo tempo, aprendendo. E como foi em Orlando, a gente também teve uma oportunidade muito bacana de fazer outras visitas, como no backstage da Disney, que foi... sensacional. Foi uma visita assim marcante, acho que para todo mundo. Tem gente que já quer fazer cursos de liderança na Disney, realmente o pessoal ficou encantado. O pessoal da Nathan's também nos recebeu super bem, todo mundo gostou, conheceu um franqueador americano na prática. Tivemos também um dia de visitas técnicas no varejo americano, coisa que a gente não costuma ter nas visitas da IFA, isso é uma coisa muito de NRF, mas a gente conseguiu encaixar. Fomos em lojas sensacionais também, conhecer modelos de operação, arquitetura de lojas. Eu acho que um pupurri de ações que a gente fez aqui em Orlando, que só está engrandecendo quem esteve aqui, e a gente também vai transmitir isso para todos os nossos associados e engrandecer o franchising brasileiro. É isso aí. Agora, além disso, né, apesar de todo o trabalho, nós trabalhamos duro aqui, né? Teve um dia aí que eu contei no meu contador de passos mais de 15 mil passos, né? Mas com todo esse trabalho a gente ainda se divertiu, né? Fala um pouquinho daquela palavrinha. Tá bom, eu até no meu discurso de abertura eu trouxe um novo neologismo que tem sido usado no mercado, que é o pleasure, que é a mistura, um neologismo de duas palavras, de business com leisure, de trabalho, de negócios com lazer. E que hoje existe uma nova transformação da vida moderna, onde as pessoas acabam misturando efetivamente um pouco de lazer no seu dia a dia de trabalho, porque é assim que a gente tem que ser. E nada melhor do que em Orlando, né, onde a gente tem os parques da Disney, a gente tem uma série de atrações para colocar o pleasure em prática, na verdade. E acho que todo mundo aqui, sabe, você pode ir no parque, você pode se divertir, você está aprendendo, você está vendo um detalhe que você pode levar para sua operação, e isso faz parte da vida. A gente precisa ser mais leve, ser mais fácil, porque eu acho que aí todo mundo sai ganhando. É isso aí, André. Olha, parabéns, realmente a tua liderança e à frente da ABF está fazendo um trabalho fantástico
fantástico. E eu vou te dar a oportunidade para convidar o pessoal pro ano que vem. Ano que vem vai ter em Las Vegas. Essa foi a 60ª edição. Ano que vem em Las Vegas, tradicionalmente, todo ano a IFA faz um ano em Las Vegas, um ano fora de Las Vegas. Espero todos vocês com a gente, porque esse grupo só vai crescer e contribuir mais ainda com o franchising brasileiro. É isso aí, André. Você é show, mestre. Muito bom, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Você vai ver uma entrevista com uma pessoa muito especial. É a Carla Sarni, da Sorridente. A Carla tem uma história linda que gerou esta série maravilhosa que você vai ver começando na próxima semana. Olha, imperdível, hein? Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana. E a frase de hoje é de Jorge Paulo Lemann. E quem mandou foi Lúcia Gomes de Almeida Fernandes, de Sabará, Minas Gerais. Vamos ver? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Jorge Paulo Lemann. Valeu, Lúcia! Manda sua frase também pra gente encerrar o próximo programa com ela. Não deixe de se inscrever. É só um clique aqui embaixo e nos siga nas redes. Foi muito bom ter você aqui com a gente no Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço.